seja bem-vindo ao Gestores Públicos em Foco, ciclo de videoconferências oferecido pela Unidade Central de Recursos Humanos para os gestores públicos do Estado de São Paulo. Nesta terceira videoconferência, falaremos sobre como identificar os líderes dentro das organizações. Sabemos que a identificação de profissionais com perfil de liderança é um dos principais desafios da gestão de talentos das organizações públicas e privadas. Mas como garantir que o processo pelo qual se identificam tais profissionais seja consistente e eficaz? Como isso pode levar as pessoas e as organizações se tornarem mais produtivas? Como a escolha certa pode levar uma pessoa a aplicar melhor seus recursos, render mais e, não menos importante, alcançar mais felicidade no trabalho? Para nos ajudar a responder essas e outras perguntas, contamos com a presença da Flávia Lima, psicóloga pela PUC de Campinas, professora universitária e sócia consultora do Instituto Pieron. Você pode participar enviando suas perguntas. Basta enviar um e-mail para fundap.vc@fundap.sp.gov.br ou pelo WhatsApp 11 99604 7899. Ao final, a Flávia irá responder as questões. Bom dia, Flávia. Muito obrigada pela sua presença. E agora é com você. Obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui hoje contribuindo com esse ciclo de discussões a respeito do papel do gestor. E vamos lá, então. O nosso desafio hoje é ajudar os líderes a pensarem nesse papel, como você mesma falou, tão importante que é identificar futuros sucessores para cargos gerenciais dentro das organizações. Nós poderíamos começar esse bate-papo, né, essa conversa, já indo para as respostas. Quais são as práticas, quais são os instrumentos que podem ser usados nesse processo. Mas nós acreditamos que seja importante pensar em algumas perguntas para que esse processo de identificação seja consistente e não frágil, né? Que perguntas seriam essas? Então, por exemplo, temos um conceito, o que é liderança? Liderança é uma competência? O que é competência? É possível desenvolver ou isso é um dom? Existem características universais, né, que definem um líder competente? Quando a gente para pensar a respeito disso antes de tentar encontrar as respostas e buscar pessoas com perfil de liderança, a gente está garantindo um processo mais eficaz. Outras perguntas, liderança para quê? É diferente você liderar um profissional, um analista, um especialista e você liderar líderes de líderes, por exemplo. Então, nós acreditamos que essas diferenças vão exigir graus diferentes na competência gerencial. E liderança para quem? Considerar contexto, considerar a cultura, considerar o estilo da equipe, o estilo do gestor, vai ser importante para que você possa entender qual é o estilo de liderança mais eficaz para aquele contexto específico. Bom, vamos tentar passar por essas coisas aí ao longo do nosso bate-papo. Falando sobre a ação competente, isso pode servir para a liderança ou para outras competências, é importante ter essa premissa que eu vou falar agora. O nosso foco aqui durante a conversa estará no indivíduo. O indivíduo competente, as características que ajudam uma pessoa a entregar essa competência à liderança. No entanto, a gente não pode desconsiderar o contexto. O que a gente vai entender aqui como contexto? Características do cargo e características da organização, fatores do cargo e da organização, vão interferir na entrega dessa competência. Então, embora o nosso foco, e a gente vai entrar mais nisso já, seja o indivíduo, o que tem a ver, por exemplo, com o cargo? O escopo está bem definido? O propósito da função está bem definido? Os recursos, as ferramentas para que se exerça a liderança também são adequados, né? O estilo do gestor desse líder é adequado? Tudo isso vai afetar a ação competente. Do ponto de vista da organização, a gente pode pensar em políticas, cultura, clima, a estrutura organizacional são tais que facilitam, né, que possibilitam a entrega da competência. Então, essas questões devem estar sempre
como pano de fundo, não devem ser esquecidas, mas agora a gente vai entrar, vai entrar falando aí do ponto de vista do indivíduo competente, especificamente falando sobre liderança, que é o nosso foco. Para isso, pessoal, mais uma vez vamos entrar no conceito de competência, né, que isso já foi falado inclusive no encontro anterior, nunca é demais, porque é um conceito desafiador e garantir a assimilação, a apropriação desse conceito vai ajudar no processo de identificação de líderes. Muito bem, todos já conhecem como conceito de liderança o chá. O chá é o que está mais difundido e conhecido como liderança. Conhecimentos, habilidades e atitudes. Vocês vão ver que nesse conceito aqui o chá está presente, né? O chá está aqui. Então, o chá faz parte do conceito de competência, mas competência não se resume ao chá. Existem outros fatores que precisam ser considerados. Então, vamos dar uma olhada. Características individuais subjacentes. Subjacente é aquilo que está implícito, é aquilo que não é visível. São características pessoais que a gente não vê. Vê como? Através de comportamentos. Então, a competência, ela é definida por um conjunto de características individuais e vejam ali que o chá está presente, conhecimento é subjacente, não o vejo até que a pessoa transforme em ações. Habilidades, atitudes são subjacentes, às vezes confunde-se atitude com comportamento. No senso comum, ok, mas atitude não é comportamento. Atitude é algo que precede o comportamento, é como eu penso e sinto a respeito de determinadas situações. Mas não só isso, existem outras coisas que são subjacentes, que são implícitas e definem comportamento, como minhas motivações, né, o que eu quero fazer, os meus desejos, para onde eu quero, como eu quero e para onde eu quero aplicar aí as minhas características. Os meus valores, que são as minhas crenças, no que eu acredito, meus traços de personalidade, meu autoconceito, o que eu penso sobre mim, e podemos até pensar, eu acho que essa lista não é exclusiva, acho que podem ser incluídas outras características aí. Mas isso não define competência ainda, porque eu preciso conseguir mobilizar todas essas características, transformando em comportamentos, em ações, em algo visível. E ainda assim não chegamos no conceito de competência, porque tem a parte dos resultados que é fundamental. Quando a gente fala em competência só olhando o chá, a gente deixa de considerar outros subjacentes como valores que são fundamentais e também não está ali o conceito de resultado, de entrega, que é fundamental também no conceito de competência. Bom, então competência seria essa fórmula, né? Subjacentes, que a gente pode resumir isso chamando de intenções, que geram ações e que geram resultados eficazes de um trabalho. Por que é importante voltar para isso? Quando o gestor está identificando dentro da sua equipe pessoas que possam ter um perfil de liderança, ele está olhando pessoas que não necessariamente, e provavelmente não, tiveram a oportunidade de assumir, de já ter assumido cargos de gestão. Significa que quando ele identifica que alguém tem essas características, ele estaria predizendo o comportamento. Uma pessoa que nunca assumiu de fato um cargo gerencial, de liderança, seja em que nível for, ele está dizendo que no futuro, que para frente, ele vai entregar essa competência adequadamente. Por que o gestor precisa se apropriar desse conceito? Porque se ele vai fazer essa identificação focando comportamentos, a identificação vai ser frágil. Não basta olhar comportamento, não basta olhar resultados para que eu possa falar que uma pessoa será competente. Por quê? Comportamentos e resultados são voláteis. Porque eu me comportei de determinada maneira numa situação no passado, não significa que eu vou me comportar da mesma forma em outro contexto. Eu obtive bons resultados no passado em determinado projeto, não significa que esses resultados se manterão em outro momento no futuro, né? Então, quando a gente fala de olhar a competência, é dizer que aquela pessoa tem aquela característica como parte do estilo dela e que ela vai levar isso com ela em outras circunstâncias no futuro. Daí é importante compreender os motivadores do comportamento. O que gerou aquele comportamento. É isso que me garante dizer que a competência é algo que está com a pessoa e vai acompanhá-la no futuro, independente do contexto e da situação.
e vai dar, então, portanto, mais sucesso na identificação do perfil de liderança, né? Então, voltando aqui, posso dar um rápido exemplo disso que eu estou falando para ficar mais concreto. Vamos pensar, duas pessoas, dois gerentes de diferentes empresas, ambos diariamente descem ao chão de fábrica e acompanham as pessoas no dia a dia, estão junto com os seus liderados e vendo o seu trabalho, conversando com as pessoas, fielmente, diariamente, 1 hora por dia, eles se dedicam a fazer isso, a estar com pessoas e acompanhar o trabalho delas. Se disso a gente tenta depreender, né, tenta entender competências que estão por trás desse comportamento, a gente poderia dizer, olha, ele se preocupa com pessoas, é um líder democrático, é um líder que se importa, ele tem um estilo de liderança muito próximo, gosta de estar com gente, etc. Mas quando você vai entender o motivo pelo qual, o que o motiva a fazer isso, numa interação, conversando com ele, fazendo uma pergunta simples, o que te leva a fazer isso, o que te motiva a fazer isso, você pode ter respostas completamente diferentes. Um deles pode te dizer, eu faço isso porque eu tenho um problema na coluna e o médico disse que eu preciso caminhar 1 hora por dia diariamente. Muito bem. Então, existe comportamento, existem resultados, mas é um comportamento que provavelmente não se mantém no futuro se o problema de coluna melhorar. Agora, se ele diz que ele faz isso porque para ele considera que é papel do líder estar junto com as pessoas, ele acredita que pessoas, quando tem um líder próximo, vão se engajar mais com o trabalho, se ele tem uma crença de que é papel dele garantir que as pessoas têm os recursos necessários para realizar o trabalho, garantir que o trabalho ainda é relevante, entender as necessidades das pessoas ao longo da realização da tarefa, ou seja, um comportamento baseado em valores, né, em traços, uma motivação forte, aí sim eu posso dizer que aí existe uma competência liderança. Então, o que a gente vê aqui nos processos de identificação de competências em geral, especificamente liderança, se a gente olha comportamento e resultado, você pode cometer um erro e se assustar quando no futuro a pessoa, mas ela não está mais fazendo aquilo que ela fazia. Então, provavelmente esse comportamento não estava baseado nessas características individuais subjacentes. Comportamentos e resultados são voláteis. Valores, traços, motivações não são voláteis, não são imutáveis, mas tendem a acompanhar a gente, as pessoas são mais duráveis e estáveis e nos acompanham ao longo do tempo. Bom, então, seria possível entender algumas características universais que estariam aqui nos subjacentes e que seriam comuns a pessoas que possuem essa competência e liderança? Alguns autores se debruçaram sobre esse tema. Então, eu trouxe aqui 2 nomes que, se vocês tiverem interesse em aprofundar, vocês ficam com essa referência. São 2 nomes, são 2 autores, Gisele e McClelland, que se debruçaram e foram, de fato, fazer pesquisas com gerentes considerados competentes para tentar extrair o que seria comum entre pessoas que têm essa competência. Então, Gisele foi um deles. Eu não vou entrar, nesse momento, em cada característica de cada um desses 2 autores, porque, na verdade, o que eu quero contribuir com vocês é tentando extrair o que os 2 teriam em comum. Mas, por exemplo, habilidade de supervisão, iniciativa, inteligência, uma inteligência pragmática no sentido de buscar resultados, autoconfiança, decisão, que está escrito aqui, é mais no sentido de prontidão para a tomada de decisão, decidir, tomar a ação de decisão, algumas necessidades como de autorrealização. Bom, deem uma olhada geral, vocês vão entender, nada disso daqui é comportamento. Tudo isso daqui está lá na classe daquelas características individuais subjacentes. Esse é Gisele. Vamos tentar extrair dele o que tem em comum com o outro autor, que é o David McClelland, que também, na década de 80, fez toda uma pesquisa, mais de 200 estudos em várias organizações, com vários estilos gerenciais, para extrair o que seria comum e diferenciaria alta performance de baixa performance nessa competência. E ele chegou aí num conjunto de 20 características
E aí, de bater os olhos, vocês já conseguem perceber que tem coisas em comum com o autor anterior, como autoconfiança, como iniciativa, como questões relacionadas à gestão propriamente. Bom, fazendo um estudo e tentando fazer uma relação, tentando buscar o que há de comum entre as duas para facilitar aqui no nosso papo, eu trouxe para vocês uma classificação em que a gente vai olhar características da pessoa na relação com a tarefa, características na relação com pessoas e características na relação consigo próprio, que seria aquilo que a gente vai chamar de autogestão. Então, algumas características comuns que, em geral, líderes competentes, líderes gerenciais vão mostrar no exercício dessa função. Iniciativa, que tem a ver com iniciar ações sem precisar de estímulo ou apoio externo. A inteligência pragmática, aqui é importante dizer que tem a ver com o buscar a solução de problemas de maneira prática e funcional no dia a dia. A prontidão para a tomada de decisão é se posicionar em situações em que uma decisão é fundamental. E orientação para resultados, que é o foco na conclusão, nos entregáveis. Na relação com as pessoas, habilidade de supervisão, o Gisele vê isso como o topo, né, estando no topo das características, que tem a ver com o guiar, o dirigir pessoas para que busquem, conquistem objetivos, resultados, trabalhando na organização, na estruturação, no planejamento e na integração da atividade dessas pessoas. Sensibilidade para as relações, então tem que ter, obviamente, um grau, talvez não seja tão óbvio assim, mas tem que ter um grau de empatia nas relações interpessoais, mas mantendo a independência de pensamento, porque essa empatia não pode ser tal que o líder se envolva tão fortemente nas relações, porque isso poderia causar uma certa dificuldade em alguns momentos de tomada de decisão. Então, eles consideram que é importante manter um distanciamento social, o líder da sua equipe. Cooperação, valorização de pessoas, veja, isso não é comportamento, isso é valor, como o próprio nome diz. E uma habilidade aí de impacto e influência sobre o grupo. E na relação consigo mesmo, tem mais a ver aí com a autogestão, a autoconfiança, a autorrealização pessoal e profissional, é o querer fazer mais, é querer fazer melhor, é ter mentalidade de negócio, colocando muitas vezes as necessidades da organização acima das suas, conseguindo aguentar o tranco de situações mais desafiadoras, e autocontrole, resistência ao estresse. Então, vocês podem perceber, se for analisar mais devagar aí essas características, elas se interagem entre si. Então, a autoconfiança afeta a iniciativa, que afeta a prontidão para a tomada de decisão, provavelmente. Elas não são estanques, você vai ver uma combinação entre essas características todas. E aí o que nós vamos considerar é que pessoas que teriam essas características, se elas conseguirem mobilizar isso e transformar em resultados, estamos falando de pessoas competentes enquanto líderes. Muito bem, como identificar então? Nós, de RH, né, o profissional de RH, tem que lançar mão de alguns recursos, como, por exemplo, entrevista, teste, ferramentas, porque nós não estamos vendo a pessoa em ação. O ideal seria, para ver se uma pessoa tem a competência e liderança, eu vou ver ela lá, trabalhando, lidando com gente, para poder ver se ela tem essas características. Para a gente pode ser mais difícil, temos que lançar mão desses instrumentos. O líder, o gestor, não, ele está ali, ele está vendo, ele tem todos os recursos para ver isso em ação. Então, como? Expondo a pessoa a situações de liderança, com projetos menores, em que ele possa pegar um pequeno projeto e liderar a equipe ali, num ambiente mais controlado, com uma supervisão próxima. Ou, se não é possível, nas relações interpessoais do dia a dia, no próprio trabalho em equipe, na relação com clientes internos, com clientes externos, na forma como ele lida com as pressões do dia a dia. Mas isso não é dado, isso não é uma coisa que vem dada. O líder, ele vai precisar, ele vai ter que ter um olhar para as pessoas, enxergar as pessoas, conversar com as pessoas, entender a necessidade, quais são os incômodos, que oportunidades eles enxergam, o que eles estão trazendo como
oportunidades para a área e tentando diferenciar isso daquela empatia do cara gente boa, né? Essas contribuições, elas precisam contribuir para o negócio, contribuir para a área, né? Bom, mas aí existe uma área de recursos humanos, né? E qual é o papel dela? O grande risco é o líder achar que tudo isso que a gente falou até agora é o RH que deveria fazer. Muitas vezes isso acontece. O RH tem um papel aí, e o papel está no sentido de apoiar, de facilitar, de questionar o líder com relação às suas percepções, aportando conceitos. Então, isso que você está chamando de iniciativa, então fazer algumas perguntas que ajudem o líder a entender se aquilo que ele está olhando é mais uma empatia pessoal ou não, se está baseado em coisas que ele viu de fato. Então, aportando conceitos, participando, compartilhando, mediando essas conversas a partir do que muitas empresas chamam de comitê, né, que junto alguns gestores, o RH, e não dar respostas e tomar para si, o RH, uma responsabilidade que não é sua, né? Que é do papel gerencial. Isso do ponto de vista das competências. Eu vou mais rapidamente passar por um outro fator que é importante o líder estar atento e que não tem a ver exatamente com competência, mas é complementar aí ao que a gente viu sobre competência, que é aquilo que eu falei no início, o olhar em que nível de complexidade esse líder vai atuar. Talvez o grau da competência seja diferente se a pessoa for liderar especialistas ou liderar líderes de líderes. Aumenta a complexidade da função. E aí não basta olhar apenas características pessoais. O que vai te ajudar, o que pode nos ajudar a entender isso que eu estou falando, é um modelo teórico de um teórico chamado Elliott Jaques, que entendeu as organizações em termos de níveis de complexidade. Esse quadro eu acredito que vocês não estejam conseguindo ver em detalhes, mas eu também vou fazer uma síntese dele. O que o Elliott Jaques fez? Ele entendeu as organizações em termos de níveis de complexidade, mapeou, descreveu esses diferentes níveis de complexidade, que vão dos níveis mais operacionais até os mais estratégicos. Então, qualidade, ele dá nomes, né? Qualidade, que é o nível mais operacional, serviço, que é o nível mais processual, práticas, que é o nível mais tático, em que precisa se ter uma visão mais sistêmica e desdobrar as estratégias da empresa para a eficiência de uma grande área. Desenvolvimento estratégico, que daí é o primeiro nível estratégico, que seria cargos que precisam pensar o que ainda, dirigir a organização para o que ainda não existe, pensando de 3 a 5 anos à frente, o que precisamos fazer, o que não estamos fazendo, o que vai garantir a sobrevivência da empresa no longo prazo. E a intenção estratégica, que seria a primeira pessoa de uma unidade de negócios, né? Então, ele vai separar esses níveis de complexidade em níveis que agregam valor para o presente do negócio e níveis que agregam valor para o futuro do negócio. O que isso tem a ver com o nosso papo? Para atuar nesses diferentes níveis, o gestor precisa ter uma capacidade diferente. Então, você pode ter 2 pessoas com recursos bons de liderança, mas trabalhando mais eficazmente num nível tático e o outro com recursos para trabalhar num nível mais estratégico. Isso o líder também precisa conseguir reconhecer, né? E como que ele vai reconhecer isso? No dia a dia, olhando as pessoas. Eu imagino que você, como gestor que está nos assistindo, sabe, tem coisa que você consegue delegar para uma pessoa e ela vai entregar, e tem coisas que você não vai delegar para ela e vai delegar para o outro, porque o outro está mais preparado. E isso pode ter a ver com diferentes complexidades aí de tarefas e funções. Aqui a gente está no nível do que nós chamamos de análise de potencial, que é a capacidade de julgar e tomar decisões em diferentes níveis de complexidade. A teoria que nos ajuda a enxergar isso é o modelo Work Levels do Elliott Jaques. Bom, e o processo de identificação em si? Já falamos, internamente, gestor com recursos humanos tem recursos para juntos pensarem a esse respeito. Mas você também pode usar o apoio externo de consultorias, que, em geral, vão ter esse tipo de processo, avaliação de potencial, avaliação de competências, avaliação 360 graus, e aí podem entrar uma série de instrumentos, como os inventários de autoconhecimento, talvez você já tenha feito algum na sua trajetória, são aqueles questionários online em que você tem frases, palavras, em que você vai falar o que tem mais a ver com você, o que tem menos, graduar, dar notas.
E aí tem uma série deles, o LPA é um, o Insight Discovery é outro, Hogan, Human Guide, quer dizer, disso existe muita coisa no mercado, é importante diferenciar a teoria que está por trás e que tipo de resultado eles geram. Dinâmicas de grupo, testes projetivos, aí é coisa de uso exclusivo do psicólogo, vão ajudar aqui. Os cuidados com esses instrumentos é que uma pesquisa da Messer, feita em 2009, mostra que a análise de potencial, a grande maioria das empresas faz, mas há uma confusão conceitual sobre o que é potencial. Então, tem muita consultoria falando que analisa potencial, mas na verdade está olhando desempenho, na verdade está olhando competência, na verdade está olhando traço. Então é importante garantir que haja um modelo cientificamente comprovado por trás do que se está chamando de análise de potencial. Os inventários são bons, ajudam, não avaliam a competência em si, avaliam aqueles subjacentes, traços, o que a gente vai chamar de recursos de competência, traço, motivadores. E eles contam com o autoconhecimento da pessoa, então tem que tomar cuidado com o viés aí da desejabilidade social. Muitas vezes as pessoas respondem o que é esperado. Então, existem testes nesse nível que conseguem captar esse tipo de coisa. Junto com o inventário tem que ter sempre mais alguma coisa, como, por exemplo, uma entrevista em que você vai conseguir atribuir significado para aqueles traços que o inventário captou. E aí, quando profundas e bem feitas, de fato, essas conseguem captar a competência, porque ela consegue entrar nos 3 níveis do conceito que nós vimos. Né? Entende os motivadores, entende as ações e os resultados obtidos em situações passadas. E também tem entrevista com foco em potencial, que é uma outra coisa. Dinâmicas, aqui tem que tomar muito cuidado com dinâmicas de grupo, porque tendem a focar. O que você vê na dinâmica? Comportamentos e resultados, você perde toda a parte do subjacente e o grande risco, se você não é bem treinado, um bom observador, é você nomear comportamentos de maneira errada. Né? Você vê lá na dinâmica uma pessoa assumindo uma posição mais de linha de frente do grupo, você pode chamar isso de liderança, mas pode não ser. Então, é importante você ter pessoas muito bem experientes, muito preparadas para poder observar comportamentos e nomear competências nesse tipo de processo. Muito bem, concluindo esse papo todo, né, a nossa premissa é que a identificação de lideranças faz parte do papel gerencial. Quando a gente fala isso, muitas vezes o líder ele fica um pouco ansioso com isso, né? Porque em que momento que ele vai fazer isso, sendo que ele tem muitas outras coisas, ele acredita em muitas outras coisas para fazer. Mas olhem só, a premissa é essa. O líder gerencial é aquele capaz de promover um ambiente em que as pessoas tenham clareza do que delas se espera, sintam que o que elas estão fazendo é importante e valorizado pela organização e que elas possam usar o seu julgamento em relação a como realizar o trabalho. As pessoas precisam de um trabalho em que elas consigam fazer isso. Como que o líder provê isso para as empresas? Com um processo de atribuição de responsabilidade eficiente, conhecendo os recursos e a capacidade da sua equipe para que ele possa orientar as pessoas e confiar nas pessoas, que é um tema fundamental, e acompanhando o trabalho das pessoas no dia a dia para garantir que o que elas estão fazendo ainda é relevante, os recursos estão disponíveis e que ela tem tudo o que ela precisa para fazer. Se você, enquanto líder, consegue fazer essas coisas, seguramente a identificação de pessoas que têm recursos para competência de liderança ou outras quaisquer competências se torna parte do seu dia a dia, né? E tudo isso que eu falei agora pode ser visto num modelo que eu gostaria de apresentar rapidamente para finalizar, que é um modelo que integra essas coisas que eu acabei de falar em 3 T's. Aqui está em inglês porque os 3 fica mais fácil memorizar os 3 T's que estão em inglês, que é Tasking, Trusting e Tending. Tasking são atividades gerenciais. Tasking, atribuir responsabilidade, dizer o que, para quando e com qual padrão se espera. Trusting, confiar, é confiança, trust, confiar na capacidade das pessoas de entregarem. E o tending, que é o monitorar, é o acompanhar,
sem interferência, sem policiamento e garantindo então que o que as pessoas estão fazendo é relevante para o trabalho. Quando você consegue fazer isso de maneira adequada, essas 3 atividades, você está dando espaço para que as pessoas usem o seu julgamento e, portanto, você está conseguindo enxergar as pessoas, você está mostrando coerência na sua gestão e está fazendo a revisão do trabalho no dia a dia. Então, novamente, como eu falei antes, identificar as pessoas, seus recursos, entender as pessoas se torna uma parte do trabalho, não um evento que você vai fazer no fim do ano, a cada 6 meses, é o dia a dia do gestor. Esse tripé, ele pode funcionar de maneira ótima, rígida, e quando ele está rígido, a delegação se transforma em pressão, desconfiança e policiamento aqui no monitoramento. Você vai ter como resultado pessoas frustradas, alienadas, pouco participativas e paralisadas. Seguramente o líder que opera assim não vai conseguir identificar as características de liderança na sua equipe. E o outro oposto seria o tripé difuso, em vez de uma delegação eficaz, a transferência de responsabilidade, de novo a descrença nas pessoas e a negligência na hora de acompanhar as pessoas. Se você está atuando nesse tripé difuso, seguramente você não sabe falar a respeito das suas pessoas também. E as pessoas ficam tentando adivinhar o que delas se espera, não recebem feedback, não sabem se elas estão no caminho correto, não sabem se o que elas estão fazendo contribui para a estratégia da organização. Então, a nossa ideia é que se você consegue trabalhar no tripé ótimo, você está conseguindo identificar essas características com o apoio de uma área de recursos humanos. E para finalizar, uma frase Indira Gandhi: eu suponho que liderança uma vez significou músculos, mas hoje em dia significa estar junto com pessoas. O líder gerencial que está junto com as pessoas vai conseguir seguramente identificar pessoas e as suas características e ajudar a identificar futuros sucessores que vão ajudar a organização. Então é isso, agradeço, espero ter contribuído e passo a palavra para você novamente. Obrigada, Flávia, foi muito boa a sua apresentação. E agora chegou a hora de vocês participarem com a gente. Aproveitem que a Flávia está aqui com a gente, mandem suas dúvidas e comentários para o e-mail fundap.vc@fundap.sp.gov.br ou para o WhatsApp, que é 011 99604 7899. A primeira pergunta é uma questão minha mesmo. Que bom. Que você falou bastante em competências, né? É possível treinar essa competências em um grupo, competências de liderança? Essa é uma pergunta desafiadora, né? Se o líder não acredita que ele pode desenvolver competências, parte do papel dele vai ficar comprometido, já que a gente considera que um papel da liderança é desenvolver pessoas. Uhum. Agora, partindo do conceito que nós vimos de competência, se a gente também achar que a gente desenvolve tudo em todo mundo, talvez a gente tenha um problema aí na hora de fazer o desenvolvimento, um constrangimento nosso que está tentando desenvolver e de quem está tentando ser desenvolvido. Então, a competência ela é em partes desenvolvível, passível de ser desenvolvida, vamos dizer assim. Tudo que tem a ver com conhecimento, com a parte da competência que se relaciona com conhecimento, habilidades, é mais facilmente passível de ser desenvolvida. Agora, aquela parte que tem a ver com motivação, valores. Então, por exemplo, você pegar uma pessoa que não valoriza pessoas e falar, bom, então você vai ser líder. Talvez o trabalho seja muito árduo, porque a pessoa está te dizendo que ela não quer. Uhum. Então, no nosso trabalho, por exemplo, de identificação de pessoas, né, de assessment, de avaliação, que empresas mandam pessoas para serem avaliadas por nós, muitas vezes as pessoas, para a gente, lá para o consultor, falam, tem como você colocar aí que eu não dou para isso? Então, é passível de ser desenvolvida, mas depende da pessoa ter recursos que ajudem no desenvolvimento dessa competência. Sim. Aí entra um pouco nessa questão, a gente recebeu uma por WhatsApp e a pessoa fala que ela escolheu um servidor para gestor, mas percebeu que na prática ele não atende às características. Foi uma má escolha. Qual seria a forma de consertar essa decisão se há uma forma se há uma forma?
Bom, eu acho que tem questões externas aí que não sei se são passíveis de serem mexidas. Não é? Você vai tirar a pessoa da função e voltar. Talvez fazer um diagnóstico de onde está a questão. Às vezes é um problema de conhecimento, é uma questão de habilidade, e aí ele precisa de um coaching, por exemplo. Então, identificar aonde que está pegando, o que está acontecendo. É numa dessas partes mais fáceis de serem treinadas, porque se for numa parte relacionada a valor, a traço, o trabalho de desenvolvimento pode ser mais árduo. Então, daí a grande importância da identificação lá no início ser mais consistente. E aí também entra muito o papel do gestor, né? A gente recebeu uma outra questão e ele fala que ele trabalha numa instituição, ele gosta muito, só que ele viu o pessoal ao seu redor indo adiante, sendo promovido, e ele, apesar de tendo estudado e tá tentando, o gestor, ele acha que é um fator do gestor de não conseguir ver isso. E se o problema for no gestor, no líder? Aí, sem dúvida, se torna complicado. Se o gestor não está no lugar certo, não tem as competências e a capacidade potencial para estar ali, seguramente a análise, julgamento dele a respeito da sua equipe vai ficar comprometido. Então, você precisa de um nível acima enxergando isso. A Marinalva, da Educação, mandou uma questão. É comum a identificação de mais de um líder dentro do mesmo espaço? E como transformar isso em algo positivo? A gente tem que ver isso como algo positivo. E seguramente, então, se eu entendi a pergunta, o líder identificando dentro da sua equipe mais do que uma pessoa com capacidade de liderança. O papel do líder é identificar líderes para a organização, não para a sua função necessariamente. Então, essas pessoas deveriam ser mostradas para a organização e aproveitadas em outras áreas. Então, se a questão está em achar mais líderes do que deveria, talvez seja um desafio positivo. Certo. A gente recebeu aqui um e-mail que está sem identificação. Como pensar na identificação de pessoas em uma organização do tamanho do governo do estado de São Paulo, com atuação em 645 cidades e 800 mil servidores? Desafiador. Aí processo, estrutura vai ser necessária, né? Mas aí eu acredito que a estrutura tem que estar pronta para isso. Processos, políticas, normas que ajudem nesse grande, que é um grande desafio de fato. Deixa eu ver aqui se a gente chegou mais alguma pergunta. Uma pessoa pediu para você repetir os nomes dos autores, mas de qualquer forma vai ficar disponível o vídeo no YouTube, mas se você quiser Eu acho que é legal falar... você ver o nome, porque se eu simplesmente falo Gisele e McClelland, te ajuda pouco. Então, talvez a gente possa, de alguma maneira, disponibilizar os nomes completos dos autores, talvez até o nome da obra, seguramente faremos isso. Bom, é isso, as questões foram essas, não recebemos mais, mas acho que foi ótima, a apresentação foi ótima. Se você tiver alguma coisa para finalizar, alguma coisa para falar. De novo, agradecer essa oportunidade de estar aqui discutindo esse tema com vocês e espero ter contribuído e gerando mais reflexão, talvez não ter dado tanta resposta, mas se a gente gerou alguma reflexão aí para os gestores que estão assistindo, eu acho que o objetivo foi alcançado. Ótimo. Bom, muito obrigada a todos que acompanharam a gente, espero que tenham aproveitado as informações e as dicas apresentadas e coloquem em prática no local de trabalho, principalmente os gestores. Essa gravação estará disponível em breve no nosso canal do YouTube e no site da TecReg, que vai ser mostrado, que é escolasdegoverno.sp.gov.br. Todos estão convidados para o próximo encontro, próximos Gestores Públicos em Foco, que será no dia 27 de maio. A gente se vê lá.